Eu, como a Kelly disse, né, eu sou formada em fotografia, o bacharelado do Senac, e eu passei a faculdade inteira porque eu achei que eu queria ser fotógrafa de moda e eu saí da faculdade não querendo fotografar de fato. E hoje em dia eu não me considero fotógrafa de ofício, né? Eu tenho meu trabalho autoral, mas fora isso eu trabalho como editora de livros fotográficos. E às vezes faço umas outras coisas, sou assistente de curadoria, dou algumas aulas sobre fotolivro, né? Eu pesquiso bastante sobre fotolivro. Então, hoje eu vou falar um pouco mais sobre os meus trabalhos, só que a minha pesquisa ela abrange trabalhos de outras pessoas, né? Eu trabalho muito com essa questão do fotolivro. Então, lá na faculdade de fotografia, quando eu estava para me formar, eu tinha que fazer meu TCC, eu tinha uns textos guardados que eu assinava como ela, mas não era porque é uma história tão complexa, viu? Eu tinha um amigo que eu conheci na internet pelo Last FM. Eu mandei um texto, é muito história de Amélie Poulain isso. Acho que eu era muito inspirada pela Amélie Poulain naquela época. Eu mandei uma mensagem para ele que na verdade era um texto. E ele me respondeu com um texto. E a nossa amizade por muito tempo era só a gente trocando textos vai e volta pelo Last FM, que é uma rede social que ninguém usa, mas ele só tinha essa rede. Enfim, e a gente ficou trocando esses textos e depois de um ano, né, conversando, eu tinha muitos textos guardados. Só que eu não queria revelar que era eu nessa época, então o meu Last FM, na verdade, era da Ela. Só que a Ela era um personagem que eu tinha criado em 2006, quando eu ainda era uma jovenzinha adolescente na escola, um pouco emo, e que gostava de escrever alguns poemas, aqueles poemas mais sentimentais, bem emotivos mesmo, e era falando da Xi. Na época era em inglês que eu escrevia, e era a Xi. E aí tinha toda essa história que a Xi vivia num mundo imaginário, em que ela sentia muitas opressões, de vários sentidos, assim, não, era uma história bem... como é que chama essa palavra? Nossa, sonho... Bem onírica, isso, obrigada. E aí, quando eu fui fazer essas cartas para esse meu amigo, eu resolvi assinar como ela. Enfim, quando eu fui fazer meu TCC, eu pensei em pegar esses textos e usar eles para alguma coisa. Como o trabalho era de fotografia, eu tive que dar um jeito de enfiar a fotografia junto com os textos. Então, o trabalho acabou virando isso, né? Criar fotografias para os textos que já existiam. A partir do momento que eu já tinha dado essa autoria para ela, eu comecei a pensar na ela como uma autora. E foi nesse momento que eu comecei a pensar sobre heterônimos. E aí eu comecei a olhar para ela não só como um personagem, mas também como autora, e ela virou um heterônimo. E aí, nisso, em cima dos textos, os textos eram todos muito existenciais, eles eram muito... Mesmo depois, né, eu já tinha passado da minha fase emo da adolescência, mas os textos dela sempre foram, mesmo depois, que eu trocava com esse meu amigo, eles eram muito existencialistas. Então, criou-se em cima disso toda a personalidade da Ela e toda a identidade visual que era para ser. Aí o TCC acabou sendo mais um experimento, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês, porque a partir do momento que eu criei a Ela, eu comecei a trabalhar nesse livro, e esse livro ele não é... Ele é mais experimental, no sentido de que eu ainda não entendia no fotolivro uma forma de narrativa. Eu não sabia muito bem como funcionava essa questão do fotolivro. Era simplesmente uma vontade que eu tinha de transformar em livro porque vinha de literatura. A partir do momento que eu tinha textos, eu pensei em livro. Não foi por causa da imagem. E enfim, né? Por isso que eu olho para esse livro assim, ele está aqui, inclusive, acho que eu posso até passar. Cá.
Mas a ideia dele, né, inclusive isso acaba sendo um spoiler, que a ideia é que você leia o texto, interprete o texto e depois só você veja a imagem. Porque eu estava discutindo muito como o impacto que a imagem tem na nossa interpretação de textos, né? Quando a gente está vendo uma matéria, a primeira coisa que a gente vai ver é a fotografia. Então ela vai chamar para a gente e já vai contar para a gente alguma coisa. Por isso eu estava fazendo esse experimento disso, de se você não vê a fotografia, o que a fotografia pode contar depois. Então esse livro todo é isso, são acho que 27 contos, e nesses 27 contos tem, assim, inúmeras experimentações. Por exemplo, tem um poema concreto, tem em primeira pessoa, tem em terceira pessoa, tem um que é uma trilogia de textos e de fotografias. Então era muito mesmo para tentar explorar essas possibilidades dentro do texto e a comunicação com a fotografia. Nessa época também eu não tinha ainda pensado muito bem como que eu ia fazer a ela se expressar visualmente. Isso eu acabei trabalhando um pouco depois. Então esse livro, eu acho que ele hoje em dia, eu não olho para ele identificando tanto a linguagem visual da Ela na questão das fotografias. O texto até que também, porque com o tempo a Ela foi criando cada vez mais os distanciamentos que ela já propõe desde o início. Então ela começou a escrever apenas em terceira pessoa, ela não tem mais a primeira pessoa para falar sobre as coisas. Então esse livro, hoje em dia ele caiu um pouco fora assim do que eu penso na Ela hoje em dia, mas ele serviu muito para o amadurecimento do personagem. Eu acho que isso foi importante no processo, de qualquer maneira. Não sei quanto falta dele. Aí tinha essa ideia também de que tem algumas fotografias que são verticais e outras que são horizontais. Eu não queria ocupar a página inteira, então disso surgiu isso de que o texto vira quando a imagem vira. Então você pode notar na diagramação, né, que às vezes o texto está virado, que é porque a foto que vai vir vai estar virada também. Aqui eu não sei se o que eu passei tem a tradução, eu acho que não era para ter a tradução, aí acabei que depois eu coloquei, por isso que na filmagem tem esses papéis a mais, assim, mas isso foi a tradução pós para poder levar ele para fora do Brasil. Mas, enfim, o livro dela é isso, eu acho que ele... Eu até tenho dificuldade de pensar nele, né, dentro de uma questão de você pensar em fotolivro, se ele representa tanto um fotolivro, porque ele não tem a intenção de contar com as imagens uma narrativa, necessariamente. Ele tem, se você for vendo, ele tem um começo e um fim dentro das histórias, só que não é tão amarrado, eu acho. Eu acho que hoje em dia talvez eu fizesse um pouco diferente. Mas, né, como eu disse, são questões de processo. Esse livro foi em 2013, faz bastante tempo já, e só depois disso que eu fui desenvolver melhor a Ela, né? Ela também tinha muitas fotografias meio de estúdio, não necessariamente um estúdio, mas um estúdio meio fake que eu fazia na minha casa, né, com esse tipo de coisa, assim, e ela também nunca mais fez isso, ela mudou completamente essa ideia. Mas eu penso que como heterônimos, né, também são pessoas, então a gente também tem que pensar que elas também mudam, né, então faz sentido ela ter começado com uma linguagem que não era 100% formada e ela foi estudando e ela foi aprendendo e foi melhorando essa identidade visual dela. Então, enfim, ainda está dentro da narrativa dos heterônimos. Os contos são sobre a Ela ou escritos pela Ela? São escritos pela Ela, não são sobre ela. Aí, depois que... E aí, nesse processo, enquanto eu estava fazendo o livro, eu criei o portal Histórias Nem Tão Reais, que é o site onde eu organizo tudo. No início era apenas um blog, com posts semanais da Ela, e nisso, né, consequentemente, eu tenho um heterônimo. O que é um heterônimo se você não tem outro? Parece que existe essa necessidade de você colocar outro do lado, para você não achar que a Ela sou eu com outro nome. Então, com isso veio a Sam. E a Sam é o outro heterônimo que está descrito como uma pessoa dramática, instável e intensa. E ela veio de um jeito bem oposto a ela, porque a Ela, de uma forma mais até
usando arte como terapia, né? Eu acho que ela me leva para um caminho muito específico de interiorização e que de vez em quando não fazia tão bem. E a Sam, ela vinha numa outra direção para jogar isso pro lado. E a Sam é uma pessoa muito mais da festa, da diversão, da sexualidade. Ela também tem muitas relações com as pessoas. Enquanto ela tem uma distância muito grande, a Sam, ela vem nesse contraponto com todas as relações que ela tem com as pessoas e contar dos romances e das amizades e das festas que ela vai. Então, deixa eu pôr mais para baixo aqui. Depois eu vou mostrar um pouquinho do caminho delas, mas eu queria ver Peraí que eu tô perdida nas abas aqui. Foi mais ou menos quando eu saí da faculdade que eu entrei numa residência no MIS, e foi lá que eu acabei desenvolvendo um pouco mais elas. E nisso que eu entrei nisso de pensar que visualmente elas tinham que se apresentar de uma forma claramente diferente. Eu não podia que imageticamente elas se parecessem. Então, a Sam veio com esse tratamento de imagem que levasse para uma coisa mais amarelada, com uma cara mais de fotografia analógica. Por mais que o assunto fosse muito diferente da ela, eu queria que você já olhasse e já pensasse que isso já é outra pessoa. Então, quando você vê as fotografias dela, tem bastante grão, tem essa saturação bem baixa, né? Mais pro amarelado, essa cor de pele mesmo. Pele branca. Sim. Inclusive é bem lavada, assim, as fotografias, elas não têm elas não têm nem um pouco de contraste, assim. Inclusive, entrando nisso, quando a gente tem pessoas diferentes, de peles, de tons diferentes, você não consegue identificar tão bem dentro desse tratamento de imagem. Ele apaga completamente, assim, muitas características das pessoas. Mas a intenção não era essa. A intenção, na verdade, era só apenas que parecesse mais analógico, né? Que fosse personagem de um filme mais velho, mais usado e que tivesse perdendo o tom. E ela vai num caminho de fotografias um pouco mais escuras, com contraste maior, com mais sombras e mais azuladas. E também, né, ela acabou indo mais para a natureza e são fotografias que fogem bastante do que o primeiro livro estava mostrando, né? Ele já vai para um outro caminho, que isso que acabou sendo desenvolvido mais depois. Mas também disso assim, ela tem mais relação com... existem algumas pessoas que aparecem nas fotografias, mas ela não está tendo uma relação tão direta com as pessoas como a Sam tem. Isso, enfim, essas fotografias nunca viraram um livro ainda, então são um outro caminho. Mas, pois bem, né, a Sam, depois que existia já há algum tempo, eventualmente ela acabou tendo um livro, que é o Intimidade Miojo. A ideia desse livro é que fosse é uma história de amor de uma noite só, e por isso que chama Intimidade Miojo, né? E ele está falando um pouco sobre esses relacionamentos meio instantâneos que a gente tem, que eles não necessariamente é a melhor coisa do mundo, mas ele mata a fome, ele resolve o problema da hora. Então, nesse livro a gente tem... Oi? Tem digestão. Às vezes sim. Sim. Gastrite, refluxo. Esqueci. Ele é dividido em 3 partes, o livro, porque a ideia é que seja um lado ele, um lado ela e o meio seja local. Então, isso direciona o livro inteiro nessa lógica. Então, por exemplo, logo na primeira parte, a gente tem um diálogo. E o diálogo primeiro... Eu entreguei o livro, agora já não lembro.
Obrigada. Ela fala, eu posso fotografar você? Aí ele fala, pode. Daí ela fala, peraí, não põe a roupa. Silêncio. Eu não entendo porque eu preciso estar pelado. E aí as fotografias meio que são ele extremamente desconfortável em vários lugares da casa dele e com uma samba canção. E porque ele não tinha coragem de ficar nu, era uma coisa assim, meio que sobre essa não entrega dele, como ele não estava aberto assim. Aí, a partir disso, eles vão dormir e aí tem o segundo diálogo que fala, ele fala, eu vou dormir. Aí ela fala, mas já? Silêncio. Eu vou pegar um copo de água e já volto. Silêncio. E aí a segunda parte do livro é ela indo atrás de entender quem é esse cara, meio que pelas coisas da casa dele. Então ela fica andando nesse caminho até pegar água, ela vai fotografando o que ela vai vendo e pensando, nossa, o que isso diz sobre esse cara? Assim, não muito, tem umas coisas meio esquisitas, tipo... Até assim, é esquisito de uma forma um pouco forçada aqui nessa situação, porque aqui parece uma forca, né? E, na verdade é só um negocinho de acender a luz, não é nada demais. Só que dá uma impressão, né? Porque aí você vê as facas depois, porque que entra um pouco dessa questão da edição, né? Quando você faz um recorte específico, você acaba comentando uma coisa que não necessariamente é aquilo que é a realidade. E aqui eu acho que passa essa impressão do menino que... uma coisa mais sinistra sobre ele, que não necessariamente é verdade, né? E aí, no final, no dia seguinte, ela acorda e ela fala bom dia pra ele, e ele fala assim, eu preciso ir trabalhar, mas se você só fechar a porta, depois ela tranca, então fica à vontade aí. E aí, como ela tá sozinha na casa dele, ela se coloca bem à vontade, e ela começa a posar nos mesmos lugares em que ele estava, que ela fotografou ele, só que de uma forma mais à vontade. Ela está mostrando que ela estava aberta e pronta para aquilo, independente do que fosse ser e por quanto tempo fosse ser. Então é meio que esse tipo de reflexão. É tudo uma história que então, dentro da narrativa, né, do heterônimo, isso é uma história que aconteceu com a Sam. Na vida real não foi isso que aconteceu, mas não sei se vem ao caso. Mas a coisa isso surgiu como um ensaio fotográfico, não tinha ideia que fosse um livro. Então, quando eu fui trabalhar nele para tornar um livro, eu encontrei alguns problemas que hoje em dia eu vejo, que eu acho ruim, que eu não, por exemplo, né, eu não gosto disso, de que tem... Se eu tivesse pensado nisso antes, todas as fotografias seriam na horizontal, que eu acho que ia ficar bem mais equilibrado, porque eu não gosto quando fica... Peraí, cadê? Aqui não está ruim de ver, né? Deixa eu... acho que eu só estou virando aqui. Assim, ok, mas eu não gosto tanto. Eu acho que teria funcionado melhor se eu tivesse tido a oportunidade de pensar nesse livro na horizontal inteiro, que aí eu acho que fica mais bonito, né? Ocupando o espaço. Mas eu não podia voltar a essa casa de um amigo meu que é lá da Holanda, então eu acabei não podia voltar para fazer foto de novo. E acabei que eu acabei fazendo com o que dava para fazer. Mas eu acho que dá um destoamento, né? Aqui do outro lado também, quando a gente vê, tem essa foto aqui que é também vertical, eu acho que foge, né? E aí é meio que isso, assim, eu acho que quando você está pensando em fazer um livro, se você conseguir pensar em algumas coisas antes do que você quer fazer, ajuda bastante nessa questão da edição, né? De pensar para onde você vai direcionar. E eu também acabou que eu não tinha muito excesso de foto, que isso é uma coisa também que é sempre bom fazer, né? Você tem um pouco de foto a mais, você consegue enxugar melhor, você consegue selecionar melhor. Eu não tinha tanto, então não dava para eu ficar escolhendo muito. E talvez se eu tivesse feito mais, eu teria conseguido fazer isso melhor. Eu falo assim porque eu que editei o livro, tá? Não foi a Sam, mas as fotografias são dela. Enfim, eu continuei com elas por um tempo, só elas duas. Até que isso, né, foi em 2013 que eu comecei. Em 2015, eu criei a Olga. A Olga, na verdade é que eu sentia que ela e a Sam eram parte de mim de alguma forma. Elas se pareciam comigo
mais do que eu gostaria que elas parecessem. Então eu pensei, eu quero criar um heterônimo que seja muito diferente de mim. Então eu criei a Olga. A Olga é uma senhora, ela nasceu em 63. Ela é britânica, mas ela tem acho que o pai dela é português. Não, a mãe é portuguesa, está escrito, né? A mãe é portuguesa, o pai é inglês, mas ela até morou no Brasil uma época, tem toda uma história em cima disso, mas isso não é muito importante, foi uma forma de eu fazer ela entender português. Porque o trabalho dela é em inglês, mas já teve alguns momentos em que eu precisei que ela interagisse em português, assim, mas ela não fala português, mas eu precisava que ela entendesse, então eu tive que achar uma forma dentro disso, né? Por isso que ela tem essa relação. Mas a questão dela é que quando ela era casada e ela descobriu que o marido dela estava envolvido com a máfia, não sei que máfia, mas ele estava envolvido com alguma máfia, ela denunciou ele. Nisso que ela denunciou ele, ela entrou no programa de proteção a testemunhas. E ela passou 2 anos nesse processo, até que o programa de proteção à testemunha tem um período, né, até que ela saiu, só que nisso que ela saiu, ela estava um pouco... ela entrou numa paranoia muito grande de achar que essa agência que meio que protegeu ela, na verdade, era uma agência que controlava o mundo através de alguns meios de comunicação, e ela começou a entrar nessa paranoia em cima dessa agência. Então, o trabalho dela é em cima de denunciar essa agência, para a gente saber que isso existe. Então, ela tem um blog que chama Maybe You Are Mad, que ela fala sobre... mas são textinhos que ela vai contando sobre as coisas que ela está vendo. Essa agência é desse jeito, as coisas são assim, toma cuidado, presta atenção. Inclusive, Olga Gaia é um pseudônimo desse meu heterônimo, porque a gente não conhece ela, porque ela se esconde. E todas essas coisas fazem parte, né, da coisa dela, porque depois de um tempo, por exemplo, eu quis criar Instagrams para elas. Só que a Olga não tem Instagram, porque a Olga não faria isso. Ela não tem por que ter redes sociais. Mas a ela tem aqui no... É que eu não consegui entrar pro Instagram aqui, mas enfim, aí no Instagram dela tem as fotografias que ela vai tirando, tipo, no dia a dia dela. E ela desenha também, então também tem alguns desenhos. E a Sam também tem um Instagram, que é mais das festas. E existe uma performance em cima disso, por isso que vocês vão ver uma pessoa que parece muito comigo ali. Mas é a Samantha, porque existe essa parte performática também, né, que se abre. Mas enfim, né, voltando para a Olga, a Olga não tem Instagram, ela tem esse trabalho com esse blog dela, que ela geralmente acessa por bibliotecas públicas lá na Inglaterra, porque ela também não tem um computador em casa, ela não acessa a internet, ela tem várias questões disso. Ela tira fotografias com celular que não tem chip, é um celular mais antigo, que é só para tirar foto mesmo que ela usa. Mas que tem essas dois tipos de fotografia. Ela tem essa fotografia que são fotografias apropriadas, que ela interfere para falar sobre a história dessa agência, de onde, quem eles são, o que eles fazem. Tem muita questão com os gatos que são espiões, e tomar cuidado também. E, ao mesmo tempo, ela tem essas fotografias atuais, que são pistas que ela foi encontrando em Londres, e para mostrar que essa agência ainda existe, que a gente tem que tomar cuidado com ela até hoje. E enfim, né, aqui no caso a gente só tem as fotografias, mas dentro do blog Maybe You're Mad tem todo o contexto dos textos também. A Olga não tem livro, eu ando pensando muito sobre um livro para ela. É que a primeira tentativa há um tempo atrás não deu muito certo, eu acho que não era ainda, e agora eu estou pensando melhor, porque ele vai ter que ser um livro bem obcecado, eu vou ter que pensar muito numa edição que junte essas coisas de um jeito... Eu tenho que entrar na personagem mesmo, sabe? Tem que ir para esse lado da obsessão. Então, enfim, ela fez uma exposição no MIS, no Nova Fotografia, e o jogo da exposição tinha muito disso, né? Tinha uma câmera que filmava dentro da exposição, então quando você entrava... Deixa eu ver se tem a fotografia da entrada da exposição. Aqui, bom,
logo na entrada você via, antes de você entrar na sala, você já via a sala, para você já ter essa sensação de estar sendo observado. E aí dentro da sala eram as fotografias dela com várias anotações, né, que levam para essa coisa do caderno que é como eu queria pensar o livro também, mas ainda não rolou. Enfim, quem sabe um dia, né? Então essa edição foi mais pensada para a parede, mas vem muito do que eu quero fazer no livro, de trazer essa questão do texto com a fotografia também. Só que de uma forma que eu acho que é para ser mais amarrada do que seja meio que uma coisa que necessariamente precise da outra e que elas vão juntas. Não quero que elas sejam separadas. Porque eu acho que é muito importante dar voz para ela, porque ela... O que ela fala é muito interessante e para você entender muito dela, você precisa ler um pouco das coisas que ela fala. Enfim. Então, eventualmente, eu pretendo fazer um livro dela, mas ainda não rolou. Enfim, toda essa introdução para falar sobre elas é para dizer que depois Vamos lá, eu comecei em 2013 o blog. Em 2018, eu resolvi que eu queria entender como é que seria eu fotografando. Foi aí que eu criei esse não heterônimo que seria eu. E aí eu queria entender como que eu ia fotografar. Então, eu criei um Instagram que era pra mim, que eu já tinha esses vários, né, com elas. E... Deixa eu ver aqui no... É que aqui não dá pra ver tão bem, assim, o Instagram. A minha proposta dentro do meu Instagram era que eu sempre postava de 3 em 3, porque eu queria treinar a edição já nesse processo do Instagram. Então, eu sempre pensava que essas 3 imagens elas tinham que conversar entre si, de forma visual, principalmente, mas temática também. Mas eu sempre tentava ir pela cor. E aí, como... No Instagram, os Reels não aparecem, então aqui, por exemplo, isso aqui seria um tríptico também, só que aí tá com esses aqui, estão atrapalhando, mas no Instagram não tá, por isso que seria bom se eu pudesse mostrar no Instagram, mas não dá. Mas depois, se vocês quiserem visitar. Pois enfim, e esse processo foi muito bom para quando eu decidi fazer um livro, que esse aqui é Um Dia Seremos Famosos e Nada Disso Vai Importar, que foi o resultado de tentar entender o que eu queria falar sobre, né, sobre... De novo, eu tirei aqui o... Bom, tudo bem, eu posso mostrar por aqui. Uma coisa que eu notei ao começar meu próprio trabalho é que eu era uma junção das 3, de certa forma, porque existe uma questão existencialista que vem da Ela, existe uma questão geracional que vem da Sam, e essa fotografia com flechão veio da Olga. Então, juntando essas 3 coisas, eu criei o meu trabalho. E o Um Dia Seremos Famosos, Nada Disso Vai Importar, surgiu desse meu Instagram. E meu Instagram basicamente era a minha vivência. Eu estava andando por aí, fazendo as coisas, e eu tirava umas fotos aleatoriamente. Só que, como eu tinha essa coisa de fazer sempre de 3 em 3, eu acho que eu consegui fazer que elas tivessem uma identidade visual muito parecida. Então, na hora de editar, isso foi algo que ajudou bastante. Que elas já se combinavam entre si, eu só tinha que começar a entender do que eu estava falando. E essa foi a primeira vez que eu fiz um livro em que eu tinha as fotografias antes de pensar sobre o que era o livro. Então, eu fui editando, mais por cor mesmo. Eu acho que... Eu gostava de fazer essas relações de onde estavam as cores, né, o claro e o escuro também. E fazendo isso, eu comecei a perceber que as fotografias, mesmo elas sendo extremamente coloridas, elas também são bastante melancólicas. Que é essa questão do existencial que veio da Ela. E por isso eu fui pensando sobre isso e eu lembrei que existe uma pesquisa que foi feita uns anos atrás que fala que a geração millennial, que seria a minha geração, os nascidos de 80 até 95. Eles são já com o maior número de diagnosticados com depressão até o momento. Eu acho que pode ser que a geração Z, coitada, venha
debater com isso, né? Porque tá mais complicado. E, assim, eu acho também... Você pode questionar pensando, mas antes talvez tinha menos diagnóstico também. Não é necessariamente significa, né, que as pessoas estão mais deprimidas. Eu acho que pode ser outras razões. Mas levando esse dado em consideração, eu inclusive, fazendo parte dessa estatística, eu comecei a pensar sobre, sei lá, questões, né, o que no mundo hoje em dia ajuda nessa questão de fazer nós sermos mais depressivos. E dentro desse livro especificamente eu estou falando sobre a gente ter sido bombardeado na infância com a questão do prodígio e como a gente tem que conseguir as coisas, assim, se realizar tudo antes dos 30, porque senão a gente é um fracasso, e meio que pensar de como foi estruturada nisso, e ainda mais com as redes sociais que vieram para, tipo, ajudar ainda mais a gente a se enxergar de uma forma meio deturpada, né, dentro dessa lógica da idade. E então eu misturei isso, assim, junto com essa questão do infantil, que eu acho que também é uma coisa que se fala bastante da geração millennial, como a gente é tardio em algumas questões, a gente demora para se aceitar como adulto, e então eu achei que isso era bastante relevante também dentro disso. E aí o livro, ele é em formato de revista, porque como tem essa coisa da fama e tudo mais, eu achei que seria legal levar para um lado, tipo a Glamour, que era aquela revista que era um pouquinho menorzinha, né? Ela tem o tamanho da Glamour, e ele vem com um pôster, porque também era disso, né, da revista. Mas, além disso, outras coisas que eu tive que pensar para o livro era que eu queria muito que as fotografias fossem muito brilhantes, porque eu olho para elas e eu sinto que elas têm que brilhar muito. E isso foi um desafio na hora de fazer, assim, porque eu imprimi no digital, e quando você imprime no digital, fica meio fosco, por mais que você imprima num papel brilhante. E aí a solução que a gráfica me deu era de passar um verniz em tudo. Então, a gente passou verniz em tudo para conseguir brilhar bastante. E aí o livro ficou no brilho que eu queria. E eu acho que isso leva a gente para a questão do celular, já remete um pouco a isso, né? O brilho do celular, da tela. Então, todas essas outras questões que eu mencionei acaba se posicionando aí. Então, enfim, acho que sobre edição é isso, né? Que o Instagram ajudou bastante nesse sentido e foi assim que eu consegui criar sobre o que ele estava falando, porque eu acho que eu estava falando sobre essas coisas de uma forma inconsciente, já que era uma vivência, né? Eu sou da geração millennial, eu tenho depressão, então acho que foi uma coisa que veio meio que sorrateiro, e aí depois com a edição, vendo as imagens, que eu consegui entender sobre o que eu estava falando. E aí depois que eu publiquei esse livro, eu fui convidada por uma editora francesa a fazer uma outra versão desse mesmo livro. Esse aqui é o Um Dia Seremos Famosos. Ele faz parte de uma coleção que chama... não lembro o nome da coleção. Bom... Mas é uma coleção de fotógrafos emergentes. E eles publicaram 4 fotógrafos brasileiros. Então, além do meu, tem outros 3 dessa mesma coleção. E dentro dessa proposta, o livro ele tinha esse tamanho, esse número de páginas, essa quantidade de fotografias. Então, por mais que seja o mesmo trabalho, ele tem uma edição bem diferente do que eu propus. E esse daí quem editou foi o próprio editor, o Pierre Bersat, que é o dono da editora. E ele pediu para eu mandar todas as fotografias para ele, e aí a partir disso ele selecionou o que ele achava que falava com o que eu tinha falado, que era o trabalho. E ele, por exemplo, ele escolheu apenas fotografias verticais, né, não tem nenhuma horizontal. E ele escolheu umas de dia, que eu sou um pouco contra, e eu me arrependi muito de ter mandado para ele. Se eu queria que ele não, eu queria que ele não, porque eu acho que destoa muito. Eu acho que ele quis colocar essas crianças no final porque eram crianças, então acho que trazer uma nova coisa, assim, eu tô falando de uma geração, aí a gente põe uma criança ali para mostrar a geração nova, só que eu acho que como tá de dia, tem uma luz mó diferente, eu acho que acaba destoando muito dentro disso. Então, enfim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria mandado essas fotografias para ele, porque a gente tem que manipular um pouquinho algumas coisas, né? E eu podia ter pensado nisso.
Mas também, como eu já tinha meu livro feito do jeito que eu queria, eu estava bem desapegada com relação a esse. Eu pensei assim, eu quero só aproveitar a chance de publicar esse livro, não vou me apegar tanto, eu já tenho meu livro do jeito que eu queria que ele fosse. Então, e eu fico muito feliz de ter um livro com capa de glitter, porque isso é muito difícil de se conseguir. Aqui no Brasil é muito difícil ter acesso a capa de tecido, e ainda mais tecido com glitter, então eu sou muito grata por isso. Mas, enfim, então foi esse que eu fiz, e depois eu continuei com algumas experiências dentro pensando nos heterônimos, acabei que eu não publiquei mais nenhum livro. Eu só fiz uns livros virtuais para a Sun, que foi assim, né? Na verdade, eu estava eu estava há um tempão que eu me desconectei da Sun de uma forma absurda, assim, a Sun ela parou de fazer sentido para mim, ainda mais quando entrou na pandemia. Ela só vinha pra mim nesses momentos que eu ia pra festa e tudo mais, e aí na pandemia aconteceu que a Lady Gaga lançou um álbum que é o Cromática. E a Lady Gaga me levava muito pra Samantha, porque a Samantha foi muito inspirada numa época da minha vida que eu escutava a Lady Gaga o tempo inteiro. Então, por causa disso, meio que veio uma inspiração e eu resolvi criar 3 livrinhos, que são os zines, que são a trilogia... Chama trilogia. E esse aqui é o primeiro deles, que chama As Fotos da Festa Ficaram Ótimas. E eu vou mostrar o vídeo porque tem áudio e tudo mais. Bom dia, bebê! Ai, amiga, eu sei que são 2 da tarde, mas eu acabei de acordar. E a primeira coisa que eu quis fazer nesse belíssimo dia ensolarado é te mandar essa mensagem pra jogar na sua cara tudo que você perdeu na festa que você não foi. Só pra ver se você toma vergonha na sua cara e para de miar os rolês todos. Amiga, foi a melhor festa do ano, certeza! Foi incrível. Acabei indo sozinha, né? Porque tava todo mundo me enrolando, falando, vou depois, vou depois. Aí fui, porque achei melhor esperar lá do que esperar aqui em casa. E aí chegando lá, eu não conhecia ninguém, amiga, ninguém. Mas tudo bem, que foi questão de 2 copos de vodka, já tava a melhor amiga de todo mundo. Assim, tava uma festa legal, tava massa. Tinha uma galera dançando, uma galera fumando, uma galera bebendo, uma galera cheirando, até um grupinho chorando no banheiro. Acontece, né? Então tava uma festa bem normal, assim, mas tava legal. Só que do nada, tipo, perto da 1 da manhã, as pessoas começaram a tirar roupa. E, amiga, você sabe quando eu falo do nada, eu quero dizer que fui eu que fiz isso acontecer, né? O que acontece é que eu percebi que eu estava no Twitter. E aí, quando eu tô no Twitter, no meio de uma festa, tem alguma coisa errada. Então eu pensei, vou fazer alguma coisinha, né, pra mudar isso. E o que eu decidi fazer foi tirar minha blusa e andar pela festa pra ver o que acontecia. E, menina, não foi questão de 2 minutos, já tava todo mundo com roupa de baixo. É claro que depois disso todo mundo começou a se pegar, né? Nossa, uma loucura, amiga. Todo mundo se pegando. Teria sido super a sua oportunidade de pegar o Júlio. Nossa. Ai, amiga. Eu não sei nem te dizer quantas pessoas que eu peguei. Mas foi massa, nossa. Eu me senti naquelas festas do Baco. Assim, regada a vinho. Se bem que eu acho que na Grécia Antiga ninguém bebia sangue de boi, né? Mas mesmo assim, uma entrega aos deuses. Daí no final, ainda por cima, teve o trio Maravilha, o Lê, o Fê e o Ju. Eles começaram a fazer uma performance de Toxic perfeita, amiga. Sabe quando forma uma rodinha ao redor das pessoas que estão performando? Ai, foi perfeito, amiga. Ai, amiga, você tinha que estar lá. Bom, amiga, eu tô com um pouco de dor de cabeça, vou tomar uma aspirina, dar uma deitadinha aqui, mas depois me liga, tá bom? Beijo. Enfim, aí são 3, assim, são 3 historinhas, assim, a segunda chama os Namoradinhos, e a terceira chama Me Mostra o Teu, que eu te mostro o meu. Enfim, a ideia era que fosse essa loucura mesmo de imagem junto com
com essa linguagem de internet antiga e era bem para rememorar essa época que eu tô falando que a Sam me leva, né? E então, enfim, aí esse foi o último livro que eu trabalhei com elas, mas como não tinha como fazer ele ser real, ele acabou sendo só virtual, por isso que eu criei essa questão de fazer um audiovisual mesmo. Eu não tenho intenção de publicar ele de outra forma hoje em dia, eu acho que resolveu ser assim mesmo, mas eu achava que a Sam tinha que aparecer. E aí eu acho que isso me leva pro livro do Intimidade Miojo, de que eu sinto que o Intimidade Miojo é sério demais, por um lado. Eu acho que se a Sam fosse fazer ele de novo hoje em dia, ele seria muito diferente, porque... é isso, né? Vocês viram esse livro, é completamente... assim, não precisa ser uma zoeira 100% desse jeito, pode ser um pouco mais sutil, mas eu acho que falta um brilho, sabe? Eu acho que a Sam, ela é muito mais alegre do que essa capa cinza que acabou sendo no Intimidade Miojo. Mas são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas acho que é isso, acho que essas são as histórias delas. Não sei se tinha mais alguma coisa, Kelly, que você queria que eu contasse, não sei se... Acho que a gente poderia abrir, né, para conversar um pouco, mas achei bem interessante, eu observei várias coisas. Uma é que você vai indo, né, seu primeiro livro da ela, são fotos de estúdio, né, não tem umas mandas, tem objetos, comidas. Depois o livro da Sam é num apartamento. Aí o da Olga são arquivos, também fragmentos da rua, e aí quando você faz o seu livro com os seus nomes, né, sem os heterônimos, como você mesma falou, são coisas do dia a dia, você na rua. Então achei interessante essa transição, essa saída, né, parece. Você vai do estúdio, né, tem pessoas, tem você, não é você, mas né, tem pessoas, mas é num apartamento, enfim, até que você vai de fato pro mundo, pra rua, parece que tem essa transição visual. Mas eu acho que poderia ser muito interessante pra gente ouvir você falar mais sobre, talvez mostrar um pouco os vídeos dos livros e falar sobre essas ressonâncias ou rimas visuais. Por que você acha que funcionam certas duplas? Por que você põe algumas pausas, né, principalmente no Nunca Seremos Famosos? Um dia seremos famosos, sim. Tem uns pretos, como é que você fez esse cadenciamento, assim, uma coisa mais... Uhum. Eu acho que é interessante ouvir. Deixa eu abrir o... Entendendo, né, que tudo isso está no campo da narrativa. E narrativa é o que se faz num fotolivro, num certo sentido, mas também não é a mera junção de um conjunto de fotografias que tem uma coerência cromática ou temática, né? Eu acho que na antropologia tem muito isso também, né, Silvia? Como é que a gente vai fazer esse encadeamento? Eu acho que uma coisa a primeira vez que eu editei esse livro, eu fiz direto no InDesign. E aí, quando eu tava chegando no final, eu senti que eu precisava imprimir. Eu não necessariamente... Assim, a grande maioria das pessoas, elas imprimem as fotografias para editar. Eu não necessariamente faço isso. Só que nesse livro, como eu tava fazendo cor, eu achei que fazia sentido. E aí, eu fui colocando elas uma do lado da outra. E eu senti a necessidade também dessa coisa enfim, falando sobre a depressão, de que às vezes clareia e às vezes escurece. Então, a gente tem algumas sequências de imagens que são mais claras, por exemplo, essas são mais claras, e aí elas vão para um lugar um pouco mais escuro, como estava no início, começava bem mais escuro. Que são características apenas dos lugares que eu estou, né? Mas eu acho que quando você vai colocando um do lado do outro, você vai percebendo que ela vai para esse lugar. E eu acho que, além da cor, eu achei que precisava dessa cadência de luz, né? De claro e escuro. Também tem essa coisa, a cor era o mais importante, assim, que eu gostava de pegar, por exemplo, né? Aqui a gente tem um azul escuro,
Então, aqui também, esse aqui era preto, mas ele tem uma coisa mais azul escuro, por causa do tratamento de imagem, né, que leva para o azul. Então, eu vou levando. Aí aqui a gente vai de uma planta para outra planta, e aí com a outra pessoa, né? E aqui, de novo, a gente tem mais um clarão, que aqui a gente vai para um lugar bem mais claro. E aí o branco, agora é o momento do branco, né? O branco está tomando parte dessa conta. Nossa, está tomando conta dessa parte. E aí depois vai para... Agora, se eu não me engano, é o verde. Então, sempre tem esses capítulos que são baseados nas cores. E também não é necessariamente, não é algo que eu costumo editar assim, eu não costumo editar muito pensando na cor, eu gosto mais de pensar no que o negócio está falando, só que eu acho que essas fotografias são muito cromáticas, então eu achei que precisava de pensar desse jeito, essa edição dessas fotografias. Isso é meio polêmico, né? Não, sim, então, no início sim, foi só no finalzinho, porque tinha alguns lugares que eu estava encontrando uma dificuldade de fazer essa transição de cor de uma para outra. E eu precisava, por exemplo, aqui está vermelho, né? E aí vai do vermelho para o preto, para terminar o livro lá no escuro. Teve algum, eu não vou lembrar agora em que momento que foi, mas teve algum lugar que eu meio que engasguei, assim, eu não conseguia entender o que eu ia colocar para transição, e aí eu tive que imprimir mesmo, porque aí colocando uma do lado da outra ficou mais fácil. Mas eu gosto muito de fazer no InDesign, porque aí você consegue ter o controle maior do tamanho das fotos. Nesse caso, as fotografias são todas estouradas, né? Não é uma grande diferença, mas tem muita coisa que faz muita diferença o tamanho da foto, como ela vai ficar na página. Então, por isso que eu gosto de ir para o InDesign, assim, e trazer eu faço esse caminho oposto, e trazer para o físico quando eu senti uma necessidade disso. Porque quando você olha, né, se você tem uma sequência de fotografias impressas uma do lado da outra, é muito diferente do que eu vou virar de página, né? Então, eu acho que já passa uma primeira impressão que não é a que eu vou querer depois. Então, por isso que eu prefiro fazer no InDesign logo e já tentar meio que direcionar. Mas eu vejo que as pessoas tendem a fazer o oposto, assim, a grande maioria das pessoas preferem imprimir primeiro. Eu acho que às vezes até faz sentido. Eu estava trabalhando no livro de uma menina agora que... era bem legal falar desse livro, inclusive, que eu não sei se eu tenho ele fácil para pegar. Ela estava querendo falar sobre experiências dela, na vida dela como uma mulher. E então, ela tem vários textos que ela está falando sobre assédios que ela viveu, situações desconfortáveis também, ou até um estupro. Então, ela conta muito da vida dela, mas as fotografias, ela me trouxe um monte de autorretrato. Como eu trabalho como editora também, eu estava fazendo esse trabalho para ela como editora, né? Ela me trouxe um monte de autorretrato e algumas outras fotografias fora. E ela chegou falando assim, eu só quero... Eu estava trabalhando esse livro há um tempo com um outro professor numa aula, só que eu estava querendo uma opinião feminina e tal, então se você puder conversar comigo sobre isso. E aí ela falou, mas é mais ou menos isso, assim, já é mais ou menos isso, eu não estava querendo mudar tanto o que tá. E aí a gente mudou tudo, no fim das contas, porque... Primeiro, ela teve uma coisa que aconteceu, que ela começou a discursar sobre o que era o livro, que tinha uma relação com a Perséfone, e que isso era muito forte dentro disso, e ela estava me falando essas coisas e eu não estava vendo aquilo, eu estava achando as fotografias do autorretrato muito, muito, muito explícitas para o que ela estava querendo levar uma sutileza. E aí eu pedi para ela trazer algumas coisas a mais. Ela foi meio tímida, assim, trazendo um pouquinho de fotografias a mais. Até que a gente chegou na conclusão de que o livro tinha que ser dividido em capítulos, baseados nas estações do ano, por causa da história da Perséfone. Então a gente começa no verão e a gente termina na primavera. E toda essa questão que ela passa como mulher vai se desenrolando. No verão começa num lugar um pouco mais infantil, de uma inocência. Então essas fotografias elas vão para esse lado um pouco mais também no onírico, uma coisa assim. E aí no outono começa a ficar sinistra a coisa, chega no inverno, tá
terrível, só que ela começa a ter uma redenção no final do inverno, para na primavera ela ter a redenção dela. No caso, né, dentro da história da Ana mesmo, seria uma coisa tipo de começar a entender isso como parte da história dela e começar a superar essas histórias de uma forma a poder conviver melhor com isso. Então, é isso, aí foi meio que isso também. Quando a gente chegou nessa conclusão, a gente precisava escolher as fotografias para cada estação do ano. Então a gente também espalhou as fotografias para pensar, isso daqui tem cara de verão, isso aqui reflete a primavera. E aí a gente foi juntando isso, a primeiro momento, esse lote de fotos a gente fez meio que impresso e depois deu uma afinada no InDesign direto, assim. Mas é isso, é um caminho que eu acho que foi muito interessante ver isso, que aí caiu boa parte dos autorretratos, acabou ficando alguns, porque afinal era sobre ela a história, então acho que tudo bem ter, mas acabou entrando outras coisas completamente diferentes, a gente foi para um outro caminho, porque a gente foi entendendo que o livro era sobre outra coisa, sabe, do que ela estava pensando no início. Eu fugi um pouco do meu, mas é porque eu achei que fazia sentido essa questão. Porque eu achei que foi... Eu senti um impacto muito grande nessa mudança de tipo da edição, de pensar. E também porque a gente imprimiu fotos e naquele momento foi importante também. Você falou das cores, né, especificamente nesse livro, né, que foi, acho que, o maior guia, assim, mas tem também vários temas, né? Isso também influenciou alguma coisa? Como assim? Você lidou com os temas? Uma tem fruta, uma tem pessoa, tem um unicórnio, outra tem o Charles. Tipo, como que foi essa... Eu acho que, como era meio que um diário, eu não tinha muito apego com relação ao que estava mostrando nesse sentido, né? E agora no segundo que eu estou fazendo, por exemplo, já mudou um pouco uma questão de que teoricamente vai ter uma continuação, que vai ter o próximo livro, ele está até aqui o início do... Ele chama... Quando eu choro, meus olhos se tornam caleidoscópios. E ele vira para uma versão bem mais... sobre mim, né? Na outra eu estava falando muito sobre os outros, eu junto com os outros, mas agora eu estou falando mais sobre mim. E aqui nessa também segue a mesma coisa, também foram coisas que eu fui fotografando aleatoriamente. Mas depois que eu comecei a editar o livro, eu percebi que eu não tinha uma foto de uma pessoa olhando para a câmera e eu achei que tinha que tirar, por exemplo, que eu achei que não fazia sentido naquilo. Então eu acho que algumas coisas acabam saindo mais nesse sentido. Pode ser uma coisa meio aleatória, mas se ela está falando dentro disso, por exemplo, né? Aqui são pássaros, mas o pássaro leva para ideia de liberdade, para ideia de... Até no Tissuru, né, você está pensando também numa questão de alguma coisa manual. Tem várias relações que você pode fazer que eu acho que acaba se encaixando. Aqui, por exemplo, a gente tem um quebra-cabeça, tudo vai indo para alguma coisa que eu posso falar sobre mim. E aí, enfim, aqui no caso não tem nenhuma fotografia que não cabe, né, senão não estaria aqui, mas Então, de vez em quando, uma fotografia ou outra tem que cair dentro disso também. Mas só que, por ser um diário, não tem essa preocupação tão grande do tipo, eu não posso falar sobre isso ou sobre aquilo. É mais geral, assim. Respondi? Sim. Poderia ser legal também você falar sobre algumas referências que te ajudaram a começar o processo, ou que serviram de inspiração. Eu acho que a minha inspiração principal desde o início foi a Sophie Calle, que é uma artista visual francesa, e que ela mistura muito a vida dela com o trabalho dela, né? E ela tem essa coisa de meio que provocar histórias a acontecer. E eu acho que a minha intenção com os heterônimos foi um pouco disso, sabe? De provocar, principalmente com a Sam, assim. A Sam era completamente uma forma de eu fazer eu vivenciar algumas coisas que eu estava querendo vivenciar e eu não estava fazendo. E então inclusive a Sophie Calle tem um livro chamado Histórias Reais. Então o nome do meu projeto foi extremamente chupado dela, né? Virou Histórias Nem Tão Reais, mas é baseado muito no trabalho dela. Eu acho a Sophie Calle incrível, assim. E aí para cada uma dos heterônimos eu tenho referências específicas, por exemplo. A Olga Gaia, tem muita inspiração do Roger Ballen, que é
Eu acho que ele mora na África do Sul, mas eu acho que ele é americano, talvez, o Roger Ballin. Porque ele tem uma coisa mais sinistra. E essa coisa desses monstrinhos aqui que tem junto com ele é uma... Assim, não é uma ligação tão com a Olga nesse sentido, mas ele me leva um pouco nisso, né, para pensar essa coisa do sinistro, do crime, e de uma paranoia mesmo. Eu acho, por mais que não seja necessariamente isso no caso dele, eu acho que acaba me levando para esse ambiente. Eu até fiz no meu canal do YouTube, eu acabei fazendo vídeos específicos que eu estou falando das referências fotográficas, né? Dentro da Olga também tem o Nino Kais, que também é um artista plástico brasileiro, que ele faz intervenção sobre fotografia. E a Sam é muito inspirada pelo Han Hang, que é um fotógrafo chinês, que tira muito foto de gente pelada também, das relações dele. Não tá ainda. Mas tinha o Han Hang e tem um outro fotógrafo que também é muito parecido com o Han Hang, que ele chama Número 223. O nome dele é um número. Mas ele tem um outro nome também, mas ele assina como Número 223. Mas é muito parecido com o Han Hang. Eu posso até... Acho que talvez aqui não tá abrindo aqui, né? Não sei se vocês conhecem o Han Hang. Esse aqui é o Han Hang, ó. Tem uma coisa meio, uma influências, né, de moda, assim, tem uma cara de fotografia de moda, mesmo não sendo, né? E também, né, muita gente pelada. Tem uma foto dele que é muito legal, que é tá aqui. É uma montanha de bundas, assim, é muito interessante. Não é tão analógica, assim, a dele tem uma cara um pouco menos analógica. Claro. Tem algumas edições diferentes mesmo. É o da girafa. Mas tem, acho que edição mesmo em francês, que também é com essa girafa na capa. Mas é isso, esse livro, ela conta histórias da vida dela, só que são histórias extremamente bizarras, então a gente acaba ficando nessa coisa assim, nossa, será que é verdade mesmo isso? E eu acho que tem esse jogo de falar, são histórias reais, aí você acredita se você quiser. E aí ela tem sempre uma fotografia representando esse momento e ela conta um pouco sobre essa história. Por exemplo, não está aqui, né? Uma que eu lembro na minha cabeça é um sapato vermelho, e ela conta como ela roubava sapato, ela roubava coisa com a amiga dela, até um dia que ela foi pega. E aí depois que ela foi pega, ela parou de roubar, e aí aquela fotografia era um sapato porque ela roubou junto com a amiga dela, e a amiga dela ficou com um sapato e ela ficou com outro. Aí ela tem essa imagem desse sapato. Enfim, aí são, assim, tem esse livro, por exemplo, na biblioteca do IMS, eu não sei, tem em português, né, o Histórias Reais mesmo, foi lançado aqui, hoje em dia é difícil de achar, se você procura na estante virtual, quando aparece tá meio caro, assim, mas é uma leitura muito gostosa, assim, porque ela é muito divertida. Mas ela faz esse tipo de coisa, por exemplo, ela teve uma vez que ela colocou um detetive particular para seguir ela, ou teve uma vez que ela falou que ela queria encontrar alguém para dormir na cama dela. E aí ela encontrou alguém para dormir na cama dela. E ela mandou a cama dela pra pessoa dormir na cama dela. Ao invés da pessoa ir até lá, a cama foi até a pessoa. Então ela tem meio que essa coisa de transformar tudo num filmezinho, sabe? Sim, a Sofia é demais, assim. Ela é muito interessante. E é bom ver os causos dela, assim, são muito... Enfim. Mas imageticamente, assim, essas fotografias são bem genéricas, assim, tipo, são a representação das coisas, né? Porque o principal dela não é o apego necessariamente da imagem, né? É uma outra coisa, é mais a performance, mais a história. A galera tá contando que ela se casou em algum negócio desse, provavelmente, mas enfim. Esse é o trabalho principal dela, assim, que eu tenho essa referência. Mas deixa eu ver se falei o nome dele certo.
Aqui, Lizzie Peng. É 223, tá certo. Pois é. Mas ele tem esse outro nome também, né? O nome dele de verdade, mas... Eu acho que 223 não... Ele também tem essa... É bem parecido com o Rei Hang, eu acho. Mais saturado, né, É, talvez. ele tem... Eu acho que ele tem algumas... É que o livro que eu tenho dele tem mais coisa mais assim de casa também. Não é... Que o Rei Hang tem uma... Não é estúdio, mas tem cara de estúdio. Essa coisa do fundo branco, né? Do nada um porco. Mas... Enfim, o Rei Hang é uma outra referência da Sun. Agora eu não tô... Não tô lembrando mais do... Deixa eu ver o mais... Tentando lembrar qual que são as referências da Ela. Esqueci, assim, deu um branco na minha cabeça. Poxa, tava entrando até agora. Vamos ver se assim vai. Ah, é a Rinko Kawauchi. Vamos ver. É que é a capa do negócio. Ah, tem essa outra pessoa aqui que é a Jihan Tubé. É muito legal também. Eu vou abrir aqui no... A Jihan Tubé, ela é uma fotógrafa do Peru. E ela tem um trabalho sobre o feminino, assim, muito lindo. Não só esse, ela tem outros, mas esse é o que eu lembro, que é o... Esqueci o nome. Acho que toda noite um vulcão estala. De tempos em tempos. Eu não falo espanhol, então eu falei meio em portuguesado, assim, tempo em tempo um vulcão estala. Mas ela tem essa coisa, né, da natureza também e... É bem legal essa questão do movimento. O trabalho dela também é muito lindo. Nossa, a fotografia tá numa qualidade ótima, né? Dá pra ver muito bem. Mas, enfim, a Jihan, assim, ela é incrível. Ela vem com... Então, essa é uma das referências da ela. Nossa, eu salvei uma foto aqui sem querer. Que tem aqui. Aleatoriamente, enfim. Aí tem a Jihan e tem a Rinko Kawauchi, que também